Paz do Senhor, galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, gozando de plena saúde, felizes, lendo a Bíblia, sendo edificados no poder do Espírito Santo, bem? Bora para o nosso devocional, a gente está no livro de Isaías. Olha que benção esse livro, viu, cara? Muito legal. Quero lembrar você que nós estamos aqui só para compartilhar algumas coisas que nos chamam a atenção por uma diversidade, por algo que talvez não esteja tão claro na Bíblia, mas que através de uma pesquisa você possa enriquecer a nossa devocional. Não se trata de uma aula de teologia, nem de esgotar as verdades. Repito sempre isso porque alguém pode estar assistindo pela primeira vez e achar que eu estou querendo aqui mostrar conhecimento. Não, nada disso. Nós estamos compartilhando da palavra de Deus para que todos nós sejamos edificados. Inclusive você que está assistindo, você pode colocar seu comentário, mandar sua pergunta, entrar no canal, ou então você pode até entrar no meu Facebook, Paulo Kuhn, mandar uma pergunta, procurar no celular, entrar nos meus contatos de WhatsApp. Vai ser uma alegria imensa poder compartilhar da palavra de Deus com você. Amém? Você que não é da igreja missionária, se você quiser também aprender um pouco mais da palavra de Deus, nós temos um curso abençoado que chama Verdades Básicas, e eu tenho certeza absoluta que isso pode abençoar a sua vida, beleza? Bom, vamos lá, nós paramos no capítulo 3, agora vamos para o capítulo 4, e esse capítulo 4 ele tem uma promessa de restauração. Então há aqui um contraste nítido entre o capítulo 3, do capítulo 3, né, que nós vimos lá até do verso 16, que é a advertência de julgamento, até o 26, que é aquela continuação, com o capítulo 4. Porque aqui é uma profecia de salvação e de esperança, que prometia uma purificação. Ela prometia também a consagração e a renovação a renovação na presença de Deus, mas não de todo o povo, mas do remanescente. Lembra que nós comentamos no vídeo passado que Deus estaria separando os ímpios, as pessoas profanas, daqueles que realmente queriam um compromisso com Deus através do exílio. E eu ainda falei que quando terminou a época do exílio, que Neemias e Esdras fizeram o chamamento, chamaram o povo para restaurar o muro, para restaurar o templo, muitos poucos atenderam esse chamado porque já tinham assimilado a cultura da Babilônia. Então Deus estava ali separando realmente as pessoas que eram ímpias, as pessoas que não queriam nada com Deus, com as pessoas que realmente queriam um compromisso com Deus. Então aqui fala dessa promessa, dessa restauração. E é legal aqui no verso 2, cara, ele fala do fruto da terra será o orgulho e o esplendor. Esse fruto da terra aqui, ele está dizendo sobre a própria natureza, que seria novamente transformada da desolação para a glória. Paulo fala que a natureza hoje, ela geme como dores de parto, esperando que os filhos de Deus sejam revelados para que ela também seja restaurada. Então o cumprimento dessa mensagem de renovação, ela tem na verdade o cumprimento integral quando no final e na nova criação, como está lá no texto de Romanos capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 5, Gálatas capítulo 6, Efésios capítulo 2, Apocalipse capítulo 21, aí que vai ocorrer toda essa restauração que está sendo anunciada aqui nesse verso 2, tá bom? Aqui, olha, o 5, cara, eu achei legal aqui, porque ele fala assim, ó, então o Senhor promoverá sombra para o monte Sião e todos se reunirão ali. Durante o dia proverá uma camada de nuvem e à noite uma fumaça de fogo ardente. Olha aqui é legal porque remete lá em Êxodo. Você lembra de Êxodo? Êxodo capítulo 13 e o capítulo 14 fala sobre a coluna de fogo e sobre a nuvem que protegia o povo. Então muito legal aqui Isaías falando nessa profecia de algo que Deus já tinha mostrado lá no passado. Bom, no capítulo 5, nós vimos ali de 1 a 30, é um cântico. Olha só, Deus é tremendo, cara, Deus é tremendo. Ele é um cântico que anuncia o julgamento, sabe? É uma profecia de aflição, Então, ele anuncia o julgamento de 1 a 7 e uma profecia de aflição do 8 ao 30. E o legal é que do 1 ao 7, ele expressa de forma poética a acusação contra toda a liderança de Israel, contra que acabou arruinando o seu vinhedo. Deus compara Israel como se fosse um vinhedo. E ele faz o relato de uma situação que causa perplexidade do verso 1 ao 2. E depois ele revela o seu significado espiritual no verso 3 até o verso 7. Então o tema é da transformação do vinhedo. E esse tema Deus volta a comentar de novo no capítulo 27 do livro de Isaías. E voltando lá no 2 novamente, só para a gente, no 5:2,
falando aqui do 5:2, né, não voltando porque eu estava pensando que era o 4, mas é o 5, no 5:2, aqui fala, relata como Deus, ele foi cuidadoso, ele foi zeloso com o seu vinhedo, porque Deus tinha uma grande expectativa de que a colheita fosse de ervas doces. Então Deus tinha uma grande expectativa da revelação de Israel perante as comunidades, revelando a sua glória, revelando o seu caráter ético, a sua moralidade, revelando a bondade de Deus para as nações que estavam ao redor. E o que aconteceu? Não vieram uvas doces, na verdade veio uvas amargas, né? E eles produziram isso por quê? Por causa dos seus atos de insensatez, por causa dos seus atos de injustiça. Eles eram inúteis e decepcionantes, fazendo uma comparação aqui com Gálatas 5, do 22 e o 23. Eles não produziram frutos do Espírito, mas antes produziram frutos de morte, né? Toda a insensatez que era possível fazer. E aí fica evidente no 3 e no 4, do capítulo 5, no 3 e no 4, que Deus havia feito tudo o que era possível. Tudo que era possível Deus fazer para que o vinhedo produzisse uvas boas, Deus fez, né? E por isso que Isaías, ele fala de uma maneira que ele deseja que os seus ouvintes façam um julgamento antes de revelar a verdade, como aconteceu com o profeta Natã. Quando Natã contou aquela história do homem que tinha só uma ovelhinha, e aí veio o dono lá e pegou a ovelhinha do cara e matou. Davi saltou na frente e falou: esse homem merece morrer. E aí Natã falou assim: então é você que merece, porque você fez isso. Então aqui, a descrição aqui, cara, quando você começa a ler essa descrição, o 3 e o 4, você vai perceber que é na mesma linha que Deus está fazendo aqui, na mesma linha. Deus quer que o povo faça o julgamento antes de revelar a verdade, que é o próprio povo que dá essa uva amarga. Agora presta atenção, aqui é muito importante. Do 8 ao 23 aqui, essa seção ela traz 6 pronunciamentos de aflição, né, e 6 ameaças de um julgamento terrível da parte de Deus. Então, se você quiser anotar na sua Bíblia, eu vou mencionar os 6, não vou entrar muito em detalhe, mas vou separar os 6, e quando você ler, você vai ter uma surpresa. Pode ter certeza disso. A primeira ameaça de julgamento aqui é contra a cobiça opressora. Leia o texto, está lá do 8 ao 10. Do 8 ao 10, 5, 8 a 10, é contra a cobiça opressora. Dá uma lida que você vai ver. A segunda, ela diz respeito ao comportamento devasso do povo, do 11 ao 17. Tá tudo anotadinho na minha Bíblia aqui, ó. Cara, é louco, é louco. Do 11 ao 17, ele fala sobre o comportamento devasso e fala de uma vida de corrupção. Você já está começando a ligar com alguma coisa? É, legal. Você vai ver só. Cara, é muito louco isso aqui. A terceira que eu notei aqui é a ameaça contra os zombadores, as pessoas, os escarnecedores, as pessoas que zombam abertamente da autoridade de Deus. Será que isso é uma realidade hoje? Pessoas que zombam da autoridade de Deus, pessoas que são escarnecedoras, pessoas que são radicalmente contra tudo aquilo que se chama Jesus Cristo. Olha só, hein, que coisa interessante, viu? Eu li esse livro aqui e comecei a me arrepiar. Olha só, então esse aqui, ó, essa terceira aflição é do 18 e 19. Aí o 20 é a quarta ameaça de julgamento, que é contra a falta de integridade do povo. Porque aqui, ó, você vai ver aqui no 20 aqui, que eles chamam mal de bem, eles chamam escuridão de luz, e eles chamam também amargo de doce. Então essa é uma imagem distorcida que corrompe todos os princípios estabelecidos por Deus. Quantas pessoas hoje nessa sociedade não querem desvirtuar os princípios da palavra de Deus, não querem trazer um novo modo de viver? Olha, cuidado com esse novo, cuidado com esse novo, esse novo normal. Esse novo normal é para afastar o crente de um coração consagrado, de um coração piedoso, de um coração generoso, de um coração que se importa com as pessoas. Esse novo é para levar as pessoas ao individualismo, para levar as pessoas à indiferença, para levar as pessoas a se isolarem umas das outras, para levar as pessoas a não se importarem umas com as outras. Se importe com a sua família, cuide da sua família, e o resto cada um que se vira. Não é assim a vida do cristão. A vida do cristão, o nosso chamado é para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. É Deus
usando a nossa vida, nos guardando, nos protegendo para abençoar a vida das pessoas. E aqui está uma quarta ameaça contra a falta de integridade, porque isso é falta de integridade, é grande vergonha na cara, tá bom? A quinta aflição aqui, pro crente, tá? Não pro ímpio. O ímpio está na dele. Precisa de arrependimento, não vai pro inferno. Agora, o crente não. Aquele que se diz cristão, olha... A quinta ameaça de julgamento diz respeito à insensatez e ao engano próprio. Está lá no verso 21. E do verso 22 ao 24 está a sexta e última, que é a ameaça de julgamento, que é o modo de vida devasso de todos os perversos. Olha, eu quero que você leia, que você vai ver um retrato da nossa sociedade aqui. É impressionante. Como esse livro de Isaías, ele é tão atual com relação às coisas que estão acontecendo na nossa sociedade. É impressionante. Bom, o capítulo 6 é demais. O capítulo 6 tem aqui a visão maravilhosa de Isaías, que é simplesmente de ler e chorar, de ver como que Deus é tão bom. Esse Deus que é transcendente, que supera toda a expectativa da experiência humana e que ao mesmo tempo é imanente, porque Ele está junto de nós, é o Deus Emanuel, que se revela de uma forma extraordinária para um homem, se revela de uma forma extraordinária. E ali Ele causa uma transformação, e aí Ele comissiona o profeta, e isso simboliza que todos nós, Deus tem o desejo de que todas as pessoas se convertam, todas as pessoas se voltem para Ele. E aqui você vê no verso 3, quando o serafim grita, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, é porque não existe no imaginário e na linguagem humana uma palavra que defina a santidade de Deus. Então é necessário que isso se repita 3 vezes, se enfatize 3 vezes, porque Deus é absolutamente separado de tudo que tem nesse mundo. E ao mesmo tempo esse Deus que está separado, Ele se fez carne, morreu na cruz, derramou o seu sangue, nos disponibilizou o perdão. E o desejo dele é habitar em cada um de nós. Isso é tremendo demais. Isso é fascinante. Isso é fascinante. E o profeta, diante dessa revelação grandiosa, ele diz que estava perdido, que ele tinha uma forte consciência da sua impureza. E ele disse, estou perdido. É o que nós deveríamos nos sentir. Nós deveríamos fazer essa reflexão, olhar as nossas vidas todos os dias e ver se nós não estamos perdidos. Se não é a graça de Cristo Jesus abundante em nossas vidas, nós estaríamos realmente perdidos. E ali, você vê no verso 7, que a culpa dele foi removida, né? A experiência de perdão, ela prefigurou o perdão e a purificação, não só da nação de Israel, mas de cada um de nós, através do sacrifício de Cristo Jesus. Isso é tremendo, isso não tem tamanho para descrever essa beleza que a gente está aqui, esse manancial de vida, né? E aí no 6:8, Deus pergunta quem irá por nós, e aquele que tem um relacionamento com Deus, dificilmente ele não vai se voluntariar, dificilmente ele não vai se lançar à frente, dificilmente ele não vai querer partir para cima para fazer a vontade de Deus na vida dele, porque a revelação é tão grandiosa, é tão espetacular, é tão maravilhosa, que o que sobra para nós é entrar nesse barco e querer fazer aquilo que Deus requer de cada um de nós. Sabe, é uma coisa fantástica. No 6:9, aqui diz que é uma revelação aqui que está falando, né, vocês, para que não entendam, para que as pessoas não aprendam, e você vai lembrar que Jesus também usou isso aí lá em Mateus capítulo 13, em Lucas capítulo 8, em João capítulo 12, também está lá em Atos a mesma situação, falando em Atos 28, Romanos 11:8, também está falando a mesma coisa, porque o povo estava tão imerso no pecado, o povo estava tão contaminado com o pecado, que a verdade, que eles ouviam a verdade, mas não se aproximavam de Deus, pelo contrário, se afastavam cada vez mais. Só que a verdade tem que ser declarada. É o que Jesus fez, é o que também o Paulo fez, é o que nós devemos fazer constantemente. Amém? Então está aqui, o 10 aqui ele fala sobre Isaías foi enviado por Deus para quê? Para provocar a cegueira e a surdez do povo e instigar o ciúme deles em relação à revelação de Deus.
mas infelizmente a gente viu que as pessoas não queriam ouvir, como muitas pessoas hoje também se negam a ouvir. Amém? Terminamos aqui a nossa devocional de hoje. Espero que você tenha sido abençoado. Espero que você continue fazendo as suas devocionais, tá bom? Se inscreva no canal se você não é inscrito, acione as notificações e principalmente divulgue. Divulguem nas suas listas de transmissão, nos seus grupos de amigos, familiares. Abençoe as pessoas com a palavra de Deus para que elas se sintam fortalecidas, para que elas possam ter uma comunhão com Deus e assim passar por esse momento que nós estamos passando, porque é só a palavra para sustentar a nossa fé. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Que vocês tenham um resto de dia tremendamente abençoado na presença do nosso Deus. Amém? Fiquem na paz e na graça e até a próxima. Valeu? Tchau!